Garnier Mallet explica a física da intuição, como acessar informações do seu futuro agora. O sussurro do futuro em você. Feche os olhos por um instante e lembre-se daquela vez em que você soube, simplesmente soube, que algo estava prestes a acontecer. Não foi um cálculo lógico, nem uma dedução racional. Foi uma certeza visceral que emergiu das profundezas do seu ser, como se uma parte de você já tivesse vivido aquele momento. Quantas vezes você ignorou esse sussurro interno apenas para descobrir tarde demais que ele estava certo? E se eu lhe dissesse que essa voz não é um acaso psicológico, mas evidência de um diálogo físico imensurável com uma parte de você que já experimentou seu futuro? Jean-Pierre Garnier Mallet, físico francês nascido em 1940 com doutorado em mecânica dos fluidos, transcendeu os limites convencionais de sua área para propor uma teoria revolucionária que redefine nossa compreensão sobre tempo, consciência e intuição. Sua teoria do desdobramento do tempo e do espaço, articulada pela primeira vez em 1988, não é filosofia ou espiritualidade, mas, segundo ele, uma lei fundamental da física que governa desde as órbitas planetárias até os sussurros mais sutis da nossa intuição. Imagine que cada decisão que você toma, cada pensamento que cultiva, cria instantaneamente um leque de futuros potenciais, como galhos se ramificando de uma árvore infinita de possibilidades. Agora, imagine que existe uma versão energética de você, um duplo quântico, navegando por esses galhos em velocidade acelerada, experimentando as consequências de cada escolha antes que você as viva em seu presente linear. Esse explorador do tempo não é uma entidade separada. É você mesmo operando em uma dimensão temporal diferente, constantemente enviando relatórios comprimidos sobre o que encontrou adiante. A provocação de Mallet é audaciosa. Ele afirma que possuímos um mecanismo físico de comunicação com o nosso futuro e que aquilo que chamamos de intuição é, na verdade, uma transferência de dados através de aberturas temporais imperceptíveis. Entre cada momento que você conscientemente percebe, existem intervalos infinitesimais onde o tempo flui de forma acelerada para seu duplo quântico. É como se sua vida fosse um filme clássico. Você experimenta os quadros projetados na tela, enquanto seu duplo vive e opera nos espaços escuros entre esses quadros. Você já acordou com a solução perfeita para um problema que parecia insolúvel na noite anterior? Já sentiu um mal-estar inexplicável que o fez mudar de rota, apenas para descobrir depois que evitou um perigo? Esses momentos não são coincidências fortuitas. Segundo a teoria, são comunicações diretas do seu duplo que já explorou essas rotas e está enviando avisos ou soluções. A questão perturbadora é: por que ignoramos tão frequentemente esses sinais? Nossa educação nos treinou para confiar apenas no tangível, no mensurável, no racional. Fomos condicionados a descartar sentimentos como dados não confiáveis, a tratar sonhos como fantasias aleatórias, a ver coincidências como meros acasos estatísticos. Mas e se estivermos descartando exatamente o canal de comunicação mais sofisticado que possuímos? E se a racionalidade extrema estiver nos cegando para uma física mais sutil que opera continuamente em nossas vidas? A teoria sugere que vivemos simultaneamente em 3 escalas temporais diferentes. Seu duplo, existindo em seu presente, responde perguntas feitas pelo seu eu passado, enquanto faz suas próprias perguntas a um terceiro observador em seu futuro. Isso cria um fluxo contínuo e instantâneo de informações através do passado, presente e futuro. O que experimentamos como premonição ou insight brilhante é simplesmente receber uma resposta do nosso futuro antes mesmo de formularmos completamente a pergunta no presente. Considere a implicação revolucionária. Você não está prevendo o futuro em um sentido mágico. Você está lembrando dele. A informação já existe, coletada pelo seu gêmeo energético que navegou pelos potenciais. Sua tarefa é criar as condições adequadas para receber e interpretar corretamente o sinal.
Mas como acessamos conscientemente esse canal de comunicação? A resposta nos leva ao território dos sonhos, das sincronicidades e, surpreendentemente, da qualidade dos nossos pensamentos. Malet não oferece apenas uma teoria descritiva. Ele apresenta um método prático para engajar conscientemente com esse processo. O caminho passa por compreender que cada pensamento que cultivamos não é um evento mental ocioso, mas um impulso energético que cria futuros potenciais. Se você alimenta pensamentos de raiva, medo ou julgamento, está ativamente criando futuros negativos e caóticos que seu duplo terá que navegar. Isso polui o campo informacional, tornando mais difícil para seu duplo encontrar caminhos ótimos, e a informação que retorna pode manifestar-se como ansiedade e confusão. Por outro lado, cultivar pensamentos benevolentes cria uma paisagem de futuros positivos e harmoniosos. Você está pronto para questionar tudo o que acreditava sobre tempo, consciência e o próprio tecido da realidade? Está disposto a considerar que cada intuição ignorada é uma oportunidade perdida de diálogo com seu futuro? A jornada que se inicia aqui não é apenas intelectual, é profundamente prática e transformadora, convidando você a tornar-se um co-criador consciente da sua própria realidade. A Oficina Noturna dos Sonhos. Quando você fecha os olhos para dormir esta noite, a ciência convencional fala de consolidação de memórias, processamento de informações, regeneração celular. Mas e se o sono for algo infinitamente mais extraordinário? E se cada noite, enquanto sua consciência ordinária descansa, você entrasse em uma oficina quântica onde seu futuro está sendo ativamente construído, reparado e otimizado? Esta não é uma metáfora poética. Segundo Garnier Mallet, é um processo físico mensurável que ocorre em cada ciclo de sono. O estado de vigília é um bombardeio constante de estímulos sensoriais, análises lógicas, reações emocionais e o ruído incessante do ego. Essa estática consciente interfere e distorce os sinais sutis do nosso duplo quântico. É como tentar sintonizar uma estação de rádio distante, enquanto dezenas de aparelhos eletrônicos criam interferência ao redor. O sono, particularmente a fase REM associada aos sonhos vívidos, fornece o silêncio necessário para que a comunicação floresça sem obstáculos. Durante o sono REM, quando experimentamos máxima atividade cerebral, não estamos apenas processando memórias do dia. Estamos engajados em um diálogo ativo e em tempo real com nosso outro eu. O cérebro não está desligando, está mudando para um modo diferente e altamente sofisticado de processamento. Neste estado, as barreiras entre as dimensões temporais tornam-se permeáveis, permitindo uma troca massiva de informações entre você e seu duplo quântico. Pense em todas as preocupações, planos, medos e questões que você acumulou durante o dia. Cada um desses pensamentos criou ramificações no campo dos futuros potenciais. Enquanto você dorme, seu duplo pega esse emaranhado caótico de possibilidades e começa a trabalhar, vivendo através desses potenciais em seu tempo acelerado, buscando resoluções. É um processo de desatar os nós que criamos em nossa vida desperta, uma reorganização quântica das probabilidades. Quantas vezes você foi dormir com um problema aparentemente insolúvel e acordou com clareza cristalina? A mente consciente estava em um impasse, presa em seus padrões lineares de pensamento, mas o duplo, sem as limitações da lógica sequencial e com acesso a um campo mais amplo de informações, encontrou um caminho. A solução é então baixada em sua memória, frequentemente manifestando-se como o conteúdo de um sonho ou simplesmente como uma sensação de clareza ao despertar. Este trabalho noturno também pode ser protetor, funcionando como um sistema de alerta precoce quântico. Se você criou um futuro potencial perigoso através de preocupação excessiva ou uma decisão equivocada, a exploração desse caminho pelo duplo pode resultar em um aviso. Você pode experimentar isso como um pesadelo vívido, ou simplesmente acordar com uma profunda sensação de mal-estar sobre um curso de ação específico. Esses sentimentos não são ansiedades aleatórias,
São dados valiosos do seu explorador futuro que já viveu o resultado negativo. A teoria oferece um método revolucionário para transformar-se de receptor passivo para colaborador ativo neste processo noturno. A chave está em mover-se da recepção inconsciente para o engajamento deliberado, através da prática simples mas poderosa de estabelecer uma intenção clara ou fazer uma pergunta específica antes de adormecer. Isso não é uma oração ou desejo lançado ao vazio. É uma atribuição direta de tarefa para seu duplo quântico. Imagine deitar-se esta noite e, em vez de deixar sua mente vagar aleatoriamente, você formula uma questão específica. Mostre-me a melhor maneira de resolver o conflito com meu colega. Ou, qual é o próximo passo para meu projeto criativo? Ao focar sua mente em um problema específico, você está essencialmente entregando ao seu duplo um briefing claro para seu trabalho noturno. Quanto mais clara a pergunta, mais focada pode ser a exploração do duplo e mais nítida será a resposta resultante. Robert Moss, especialista em sonhos que descobriu o trabalho de Mallet, introduz o conceito de beber o tempo. Ele aconselha que devemos aprender a beber o tempo como um animal sedento bebe de um riacho, sem hesitação ou reflexão excessiva. Isso significa que, ao acordar, devemos prestar atenção aos sentimentos, imagens e pensamentos presentes, mesmo que sejam fragmentados ou aparentemente sem sentido. O impulso imediato da mente lógica é analisar, categorizar e frequentemente descartar o conteúdo dos sonhos. Mas beber o tempo encoraja o oposto. Absorver a informação primeiro, sentir seu sabor, confiar que o significado se revelará. O sentimento ao acordar é frequentemente mais importante que a narrativa literal do sonho. Você pode não lembrar dos detalhes, mas acorda com uma sensação inexplicável de paz sobre uma decisão que estava causando ansiedade, ou com uma certeza súbita sobre qual direção tomar. Esses sentimentos são a destilação do trabalho noturno do duplo. A essência da informação futura comprimida em uma impressão emocional que seu corpo pode processar instantaneamente. Considere manter um diário ao lado da cama, não para a análise psicológica tradicional dos sonhos, mas como um registro de comunicação interdimensional. Anote não apenas os sonhos que lembra, mas principalmente as sensações ao despertar, as primeiras palavras ou imagens que surgem, os impulsos inexplicáveis. Com o tempo, padrões emergirão. Você começará a reconhecer a assinatura específica das comunicações do seu duplo, distinguindo-as do ruído mental comum. A prática regular desta comunicação noturna consciente pode transformar radicalmente sua experiência de vida. Problemas que pareciam montanhas intransponíveis tornam-se curiosamente manejáveis. Decisões complexas revelam sua simplicidade essencial. E você desenvolve uma confiança profunda de que nunca está verdadeiramente sozinho em seus desafios. Você tem um parceiro quântico trabalhando incansavelmente em seu benefício. Sincronicidades como linguagem do universo. Você já pensou em alguém que não via há anos e minutos depois, essa pessoa liga ou aparece inesperadamente? Já sentiu um impulso inexplicável de mudar sua rota habitual, apenas para descobrir que evitou um acidente? Já pediu um sinal sobre uma decisão importante e então, o mesmo símbolo, palavra ou número aparece repetidamente em lugares improváveis. Carl Jung chamou isso de sincronicidade, coincidências significativas, mas Garnier Mallet vai além. Ele afirma que essas não são coincidências, são confirmações deliberadamente orquestradas pelo seu duplo quântico, para validar seus sentimentos internos e guiá-lo no mundo físico. A comunicação do duplo opera em duas trilhas paralelas que se entrelaçam constantemente. A primeira são os sinais internos, a intuição propriamente dita, aquele download direto de informação que surge como sensação visceral, flash de insight ou certeza inabalável. É o dado bruto do futuro, a informação pura que seu duplo transmite através das aberturas temporais. A segunda trilha são os sinais externos, as sincronicidades,
que funcionam como confirmações tridimensionais no mundo físico, breadcrumbs cósmicos deixados estrategicamente para afirmar que você está no caminho certo ou gentilmente redirecioná-lo, se desviou. Imagine que a realidade não é um palco fixo onde você atua, mas um campo responsivo e interativo que se reorganiza constantemente, baseado na comunicação entre você e seu duplo. As sincronicidades não são separadas de você. São reflexos externos do trabalho interno sendo realizado em colaboração com seu outro eu. Quando você formula uma pergunta antes de dormir e seu duplo explora as respostas, o universo físico começa a se alinhar para entregar essas respostas de formas que sua mente consciente possa reconhecer. A teoria apresenta um princípio revolucionário que Malé chama de física moral. A qualidade dos seus pensamentos impacta diretamente a qualidade da orientação que você pode receber. Isso não é apenas uma preferência filosófica ou espiritual, é apresentado como uma lei física fundamental. O princípio central é uma variação sutil mas poderosa da regra de ouro. Pense em fazer aos outros o que você gostaria que outros pensassem em fazer a você. Note a ênfase no pensar, não apenas no fazer. Cada pensamento é um ato criativo que molda futuros potenciais. Tudo o que pensamos tem efeito, absolutamente tudo, afirma a teoria. Pensar que o ato de pensar não tem significado é um erro fundamental. Os pensamentos que cultivamos estão presentes no campo quântico, mesmo que não possamos vê-los, constituem artigos disponíveis para todos na loja da vida. Quando um consumidor entra na loja para se abastecer, é melhor que você tenha imaginado, criado e produzido coisas nutritivas, belas e úteis, em vez de veneno. Seus pensamentos não são eventos mentais ociosos, são impulsos energéticos que criam futuros potenciais. Se você se entrega a pensamentos de raiva, ciúme, julgamento ou medo, está ativamente criando futuros negativos, caóticos e prejudiciais. Isso polui o campo informacional. Quando seu duplo vai trabalhar à noite, é forçado a navegar por uma paisagem cheia desses perigos autocriados. Isso torna muito mais difícil encontrar um caminho ótimo, e a informação que retorna pode tornar-se confusa, distorcida ou manifestar-se simplesmente como ansiedade e medo. Por outro lado, ao cultivar conscientemente pensamentos benevolentes, pensamentos de boa vontade, compreensão e soluções construtivas, tanto para você quanto para outros, você cria uma paisagem de futuros potenciais positivos e harmoniosos. Isso dá ao seu duplo material de alta qualidade para trabalhar. A orientação que ele envia de volta será mais clara, mais útil e mais propensa a levar a resultados benéficos. Controlar seus pensamentos é uma forma de higiene informacional. Limpa o canal de comunicação, permitindo um sinal mais forte e puro do seu eu futuro. Vamos examinar um cenário completo para ver como esses elementos se entrelaçam na prática. Sarah está profundamente ansiosa sobre uma conversa difícil que deve ter com um membro da família. Teme que leve a conflito e mal-entendidos. Sua mente está acelerada com cenários negativos de e se. Reconhecendo que seus padrões de pensamento negativo estão criando potenciais prejudiciais, Sarah conscientemente muda seu foco. Ela para de ensaiar a discussão e, em vez disso, concentra-se no resultado desejado, compreensão mútua e paz. Antes de dormir, ela faz um pedido claro ao seu duplo. Por favor, mostre-me a maneira melhor e mais harmoniosa de abordar esta conversa. Naquela noite, ela tem um sonho confuso sobre estar em uma biblioteca, procurando um livro que não consegue encontrar. A bibliotecária continua dizendo para esperar pelas novas chegadas. O sonho em si não oferece uma solução direta, mas Sarah acorda com uma sensação distinta e incomum de paciência. A ansiedade do dia anterior diminuiu, substituída por uma calma sensação de espere, ainda não. Mais tarde naquele dia, Sarah recebe uma ligação inesperada de outro membro da família. Esta pessoa compartilha uma informação sobre a situação que Sarah desconhecia completamente. Esta nova informação reformula completamente o contexto da conversa difícil,
revelando um mal-entendido em seu núcleo. Armada com esta nova informação e guiada por sua intuição de esperar, Sarah agora pode abordar a conversa de um lugar de compaixão e clareza. A discussão é pacífica e construtiva, levando ao resultado exato que ela esperava. A ligação sincrônica foi a nova chegada que o sonho havia sugerido, e sua intuição foi a orientação para esperar por ela. Este exemplo ilustra a dança dinâmica entre intenção consciente, processamento subconsciente via duplo, e atenção tanto aos sentimentos internos quanto aos sinais externos que se seguem. A realidade torna-se um parceiro ativo em sua evolução, respondendo e se reorganizando baseado no diálogo contínuo entre você e seu duplo quântico. Você começa a perceber que não está navegando sozinho por um universo indiferente. Está em constante comunicação com uma inteligência que é simultaneamente você e maior que você. Cada sincronicidade é uma piscadela do cosmos, uma confirmação de que você está sintonizado com o fluxo de informações do seu futuro. A questão não é se esses sinais existem, eles estão constantemente presentes. A questão é se você está consciente o suficiente para percebê-los e corajoso o suficiente para segui-los. O debate científico e a fronteira do conhecimento. Chegamos a um território delicado, mas essencial. O lugar onde a teoria revolucionária encontra o ceticismo científico estabelecido. É precisamente aqui, nesta tensão entre o extraordinário e o verificável, que devemos pausar e examinar honestamente onde a teoria do desdobramento de Garnier-Mallet se posiciona no espectro do conhecimento humano. Afinal, uma ideia não se torna verdadeira simplesmente porque é sedutora ou reconfortante. Ela deve resistir ao escrutínio rigoroso da investigação científica. Os proponentes da teoria apontam para uma trilha de publicações em Venus revisados por pares como evidência de sua legitimidade científica. O site oficial de Jean-Pierre Garnier-Mallet lista várias publicações, e referências podem ser encontradas em bases de dados acadêmicas. Um artigo notável, a teoria do desdobramento corrige a lei de Titius-Bode e define a constante de estrutura fina no sistema solar. Foi publicado nos Anais de Conferências do Instituto Americano de Física em 2006. Outro, intitulado A Teoria do Desdobramento, Matéria Escura e Energia Escura Finalmente Explicadas, apareceu nos mesmos anais em 2010. Essas publicações afirmam que a teoria consegue calcular a velocidade da luz a partir de princípios fundamentais, corrigir e fornecer justificativa física para a lei de Titius-Bode das distâncias planetárias, explicar a existência de matéria escura e energia escura, definir a constante de estrutura fina baseada em um ciclo do sistema solar de 920 anos e fornecer um mecanismo para o entrelaçamento de partículas. São alegações extraordinárias que, se verdadeiras, revolucionariam nossa compreensão do universo. O fato de essas ideias terem aparecido em publicações associadas a uma organização respeitável como o Instituto Americano de Física confere-lhes um verniz de credibilidade. Contudo, é crucial entender o contexto. Anais de conferências frequentemente têm um padrão diferente e às vezes menos rigoroso de revisão por pares do que as principais revistas científicas. São vínios para apresentar ideias novas, às vezes especulativas, à comunidade para discussão, e publicação não equivale à aceitação ou validação generalizada. Apesar dessas publicações, a teoria do desdobramento não conseguiu ganhar tração significativa dentro da comunidade física mainstream. Onde é discutida, frequentemente encontra ceticismo profundo ou rejeição direta. Fóruns populados por físicos e entusiastas da ciência revelam um consenso geral de que as alegações da teoria são extraordinárias, grande bandeira vermelha para muitos cientistas, que veem isso como marca registrada do que é frequentemente chamado de misticismo quântico. Mas aqui surge uma questão provocativa. E se estivermos no limiar de um novo paradigma? A história da ciência está repleta de teorias inicialmente ridicularizadas que depois se provaram corretas.
A deriva continental foi zombada antes de se tornar tectônica de placas. A mecânica quântica parecia absurda para muitos físicos clássicos. Será que a resistência à teoria do desdobramento é conservadorismo científico justificado ou cegueira paradigmática? É importante reconhecer que Mallet tem formação em física e publicou suas ideias em venues científicos. Isso o distingue de muitos proponentes de teorias pseudocientíficas que carecem completamente de credenciais acadêmicas. Sua teoria, embora controversa, tenta pelo menos falar a linguagem da física e fazer previsões testáveis sobre fenômenos observáveis, como as órbitas planetárias. A teoria também ressoa profundamente com experiências humanas universais. Quem nunca teve uma intuição poderosa que se provou correta? Quem nunca experimentou uma sincronicidade impressionante? Mesmo que a explicação física específica de Mallet esteja incorreta, ele pode estar apontando para fenômenos reais que a ciência atual ainda não compreende adequadamente. A consciência, o tempo e a natureza da intuição permanecem alguns dos maiores mistérios não resolvidos da ciência. Talvez o valor da teoria não esteja em sua aceitação literal como física estabelecida, mas em seu poder como framework conceitual para viver de forma mais consciente e conectada. Mesmo que o duplo quântico seja uma metáfora em vez de uma realidade física, a prática de definir intenções antes de dormir, prestar atenção aos sonhos e cultivar pensamentos benevolentes demonstrou benefícios psicológicos em numerosos estudos convencionais. A ciência progride não apenas através de confirmação, mas também através de especulação ousada que expande os limites do pensável. Teorias incorretas, mas imaginativas, frequentemente catalisam insights que levam a avanços genuínos. A teoria do desdobramento, independentemente de sua validade científica final, nos convida a questionar suposições fundamentais sobre tempo, consciência e a natureza da realidade. Você não precisa aceitar cada alegação da teoria para se beneficiar de suas práticas. Você pode manter um ceticismo saudável enquanto ainda experimenta com as técnicas propostas. Afinal, o teste final de qualquer teoria sobre consciência e experiência humana não é apenas sua elegância matemática ou validação por pares, mas sua utilidade prática em melhorar vidas humanas. Estamos em uma encruzilhada fascinante, onde física, consciência e experiência humana se encontram. A teoria do desdobramento, controversa como é, representa uma tentativa corajosa de construir pontes entre esses domínios. Seja ela ultimamente validada ou refutada, ela nos lembra que os maiores mistérios do universo podem estar não nas estrelas distantes, mas na natureza da nossa própria consciência e sua relação com o tempo. Você como co-criador do amanhã. Chegamos ao momento crucial onde teoria encontra transformação, onde conceitos abstratos tornam-se ferramentas práticas para remodelar sua existência. Após explorar os mecanismos quânticos da intuição, a oficina noturna dos sonhos, a linguagem das sincronicidades e o debate científico, resta uma questão fundamental que pulsa no centro de tudo isso. Como você usará esse conhecimento para transformar sua vida a partir de hoje? A resposta não está em aceitar cegamente ou rejeitar completamente, mas em tornar-se um experimentador consciente da sua própria realidade. A mensagem central da aplicação prática da teoria do desdobramento é simultaneamente simples e revolucionária. Você não é uma vítima passiva do destino, à deriva em um mar de eventos aleatórios. Você é um participante ativo na criação da sua própria realidade, momento a momento, pensamento por pensamento, escolha por escolha.